Segundo Reis, capítulo 4, mensagem que Deus colocou nessa manhã para as nossas vidas, aos nossos corações. Quero ler o versículo 1, que diz assim: Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para serem escravos. Oremos. Pai, te agradecemos pela tua palavra. Ó Deus, tua palavra que nos alimenta, tua palavra que nos auxilia, que é uma fonte inesgotável para as nossas vidas, tua palavra, Deus, que é viva e eficaz e não volta vazia. Abrimos nossos corações nesse momento para receber a tua palavra. Que não seja eu, mas o Senhor. Me coloco nas tuas mãos como instrumento. Perdoa, Senhor, meus pecados, meus erros, minhas falhas. Vem sobre a minha vida com a tua graça, com o teu Espírito Santo. E fala, Deus, dá a revelação, a Deus, daquilo que o Senhor queres falar conosco nessa manhã. Assim oramos e te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Conhecemos a história. Eliseu, sucessor de Elias. Elias, se você voltar algumas páginas, voltar ao final do capítulo 1 do primeiro livro de Reis, nós vemos que Elias, homem de Deus, usado por Deus, teve ali o desafio no Monte Carmelo, que veio fogo do céu. Elias foi usado por Deus para vir sobre o juízo, sobre o rei Acabe, sobre o povo, não chover. Porém, depois de Elias, Elias ele é levado aos céus e o seu sucessor é Eliseu. E Eliseu, nós vemos ele dando a continuidade à obra de Deus. E é interessante que muitos milagres acontecem através de Eliseu. E agora estamos diante de um contexto no qual uma mulher, ela estava em um momento duro, em um momento difícil, um momento de choro, em um momento de amargura. Por quê? Primeiro, perdeu o seu marido. Era um momento de luto. Hoje, por causa da pandemia e por causa de tantas outras mazelas, quantas pessoas estão passando momentos de perdas de entes queridos, perdas diversas. E ela estava em um momento de perda, e o pior, estava sob a ameaça de ter ainda 2 perdas muito grandes, seus 2 filhos. E ela nos ensina algo muito forte. No momento de dor, porque viúva, nós sabemos que as viúvas elas tinham uma condição muito difícil naquela época, não tinha a estrutura que tem hoje, não tinha aposentadoria, não tinha INSS, não tinha a estrutura da sociedade que temos hoje, e muitas delas ficavam, mendigavam, vinham a perecer, vinham a sofrer, a perder seus filhos, por causa de dívidas herdadas do marido, que era o caso dessa mulher. E nós aprendemos com ela que ela era a mulher de um dos discípulos de profetas. O marido dela era servo de Eliseu, servia a Deus, temia a Deus, como ela declara aqui. Essa mulher dos discípulos dos profetas, ela vai até Eliseu, ela clama a Eliseu, ela vai até o homem de Deus, ela diz: olha, meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. Primeiro ensinamento que ela nos deixa aqui, no momento da dor, no momento da ameaça, no momento do choro, da tempestade, o que nós temos que fazer? Ela vai buscar a Deus através do homem de Deus. Ela conhecia Eliseu, tanto que ela vai até ele. Ela conhecia Eliseu, conhecia os feitos de Deus, os milagres de Deus, o chamado de Deus da vida de Eliseu, na vida de Eliseu, tanto que o seu marido era um dos seus discípulos. Então, o primeiro ensinamento que nós aprendemos aqui, se você quer reverter esse quadro, primeiro creia que para o nosso Deus não há impossíveis em nenhuma das suas promessas, mas vá na direção certa, vá na direção correta. Não fique procurando A, B, C, D ou E.
vá a Deus, vá ao Senhor. Foi exatamente o que ela fez. Ela foi até Elias, porque era um homem de Deus. Seu marido era o seu discípulo. Só que nós aprendemos aqui algo muito forte. O marido dela era discípulo, era servo de Eliseu. O marido dela temia a Deus, como diz aqui, temia ao Senhor, mas mesmo assim ele morreu. E isso nos traz um alerta. Ontem eu estava meditando esses dias, como a Bíblia fala que os nossos dias são rápidos, são passageiros. Tiago vai nos ensinar, capítulo 4, que a vida é como vapor, é como neblina que vem e logo se dissipa. Moisés vai falar no Salmo 90 que nossa vida é como um pensamento, que Deus volta o homem à terra, ao pó, como vemos desde Gênesis. Nossa vida é muito rápida. E ele temia a Deus, ele servia ao Senhor, mas mesmo assim veio a adversidade, veio o momento de perda, veio a morte na vida dele. Então ninguém está imune às adversidades. Jesus nos ensinou isso. No mundo tereis aflições. Então as pessoas vivem achando que são imortais, que vão viver para sempre, que todo mundo morre, mas ela não. Precisamos nos preparar para esse grande dia que o Senhor nos chamar, para preparar a nos encontrar com Ele, para que naquele grande dia você venha escutar do Senhor: vinde benditos do meu Pai, para o reino, para o lugar preparado. Jesus nos preparou esse lugar. João capítulo 14, versículo 6, Jesus conforta os discípulos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Só que a partir do versículo 1, Jesus começa dizendo: olha, na casa do meu Pai tem muitas moradas. Se não fosse assim eu teria dito. Então nós vemos que homens de Deus morreram. Moisés, lembra quando Deus chama Josué? Josué, meu servo Moisés, morreu. Agora você, Josué, levanta-te, dispõe esse Jordão, passa o povo esse Jordão. Então nós aprendemos aqui que essa mulher perde o seu marido. Ele temia ao Senhor, temia. Ele adorava a Deus, adorava. Estava aprendendo a ser um profeta, sim. Estava no caminho certo. Porém, aprove ao Senhor recolhê-lo. Aprove ao Senhor. Por quê? Porque Deus é soberano, Deus conhece todas as coisas, Deus sabe todas as coisas. Porém, preciosa para Deus é a morte dos seus escolhidos. Essa é a nossa esperança. Nós cremos nele. O que Jesus nos fala em João capítulo 11, versículo 25? Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. João capítulo 10, versículo 10, ele veio para dar vida, vida em abundância. Então se você está triste, se você está passando momentos de tristeza, de medo, o que será de amanhã? Descansa em Deus, descansa no Senhor, porque Ele quer te dar vida, vida em abundância. Aqui, que vai ser o caso dessa mulher. Durante a nossa caminhada aqui, Deus ele vai te abençoar, nada te faltará, porque Ele é o teu pastor. Então essa mulher, ela temia Deus, essa mulher, ela temia o Senhor, porque ela poderia ficar de uma maneira indiferente, poderia murmurar, poderia, olha, viu, do que adianta servir a Deus, do que adiantou temer a Deus, do que adiantou ser um aprendiz de profeta, morreu, poderia ter se entregue às adversidades, às dores, mas não, ainda tinha esperança, ainda tinha o principal, que é a fé. Ela estava em um momento de escassez. Ela estava em um momento que, além da dor de perder o seu marido, prestes a perder os seus mais preciosos bens, os seus 2 filhos, a serem levados como escravo. Por isso que ela diz: é chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhes serem escravos. E o que fazer em um momento no qual estamos prestes, aparentemente, a perder tudo? Lembra, eleva os seus olhos para o céu, para o alto, para os montes, porque nada acontece sobre as nossas vidas sem que Deus não permita, sem que Deus não conheça. Ele tem o controle de tudo, Ele sabe o que é melhor para nós. Momento de ameaça, momento que a tempestade está vindo. Você já viu a tempestade chegando?
né? O tempo está lindo, está aquele sol maravilhoso, tempo aberto, daqui a pouco começa a mudar. Não temas, o Senhor está contigo aonde quer que você andar. Não temas, Ele é provedor. Talvez essa mulher chegou ali ao limite. Olha, minha última opção é ir até Eliseu, para que ele venha clamar, mas ela foi, teve um passo de fé, não ficou olhando, olha, as adversidades, não ficou procurando, ela vai direto a Deus, vai direto ao Senhor, vai clamar ao Senhor. Então ela clama a Eliseu: Eliseu, meu marido, meu servo, teu servo morreu, e ele temia a Deus, ele temia ao Senhor, vamos clamar ao Senhor. Como está a nossa fé? Vai ficar olhando o tamanho da adversidade? Vai ficar olhando o tamanho da tempestade? Olha para Deus, porque Ele é maior do que tudo isso. Ele é maior. Mas pastor, já deram uma sentença, vou perder isso, vou perder essa situação, vou perder talvez os bens, vou perder talvez meu emprego, talvez, não sei. Mas olha para o Senhor, porque Ele é maior do que tudo isso. Dê esse passo de fé. E o que acontece? Diz o versículo 2: Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me que é o que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Eliseu nos ensina muito nessa passagem. Ele pergunta: olha, o que eu vou fazer por você? O que você tem em casa? Muitas vezes achamos que o que nós temos é pouco. Muitas vezes achamos que a nossa fé é muito pequena. Muitas vezes achamos que nós não temos nada. Mas o nosso Deus, Ele não precisa de nada para fazer operar o tudo na sua vida, para mover o sobrenatural na tua vida. Tanto que essa mulher, ela diz: olha, tua serva não tem nada. Aos olhos dela, essa pequena botija iria talvez suprir as suas necessidades alguns dias, talvez no máximo ali algumas semanas, ou seja, era nada, não daria para suprir, para comprar, pagar a dívida do seu marido, para que seus filhos não viessem ser levados. Essa dívida era muito grande, ou pelo menos maior do que a botija que ela tinha, do que aquilo que ela tinha, ou seja, aquilo que ela tinha não seria possível resolver os seus problemas. E muitas vezes é isso que nós entendemos. Muitas vezes nós olhamos: olha, minha força não vai resolver esse problema, meus recursos não vão resolver esse problema, minha sabedoria não vai resolver esse problema, Eliseu, a minha pequena botija não vai resolver o meu problema. Eu não tenho nada, Eliseu, meus filhos vão ser levados como escravos. Que dor dessa mãe. Mas será? Fica essa pergunta: será que realmente você não tem nada? Será que uma pequena botija de azeite nas mãos de Deus não é suficiente para mudar esse quadro, mudar essa história? E aqui nós estamos falando de uma atitude de fé. A provisão divina foi proporcional à fé e à obediência dessa mulher. Tem que ser proporcional à nossa fé. Eu trago essa comparação. Talvez sua fé esteja tão pequenina: pastor, não dá, não tem como, já era, perdi, não vai mudar. Mas às vezes o que Deus tem preparado para você é algo tão bom, tão maior, e às vezes a gente fica preso, né? Fica amarrado. Deus está preparando algo tão bom, tão grande, vai te dar uma paz, vai te dar uma nova vida, vai te dar uma nova caminhada, um novo parecer, vai dar paz no seu coração. E às vezes a gente fica preso naquele passado, naquela história, naquelas coisas. Deus, Ele é Deus. Então nós aprendemos aqui. Primeiro, Eliseu, ele faz essa mulher olhar aquilo que ela tinha. O que você tem? O que você tem em casa? E quando nós olhamos casa, nós podemos olhar para o nosso lar. O que você tem na sua casa? Quando nós podemos abrir, né, para sua vida profissional, sua vida financeira, sua vida material: pastor, eu não tenho nem casa, eu moro no aluguel, pastor, eu não tenho nada. Mas lembra que Deus, Ele pode todas as coisas. Quando nós olhamos para isso, para olhar para dentro, Eliseu faz ela olhar para dentro. Olhamos e meditamos
Como está a nossa fé? O que não pode é existir a incredulidade, deixar de acreditar. Como preguei aqui recentemente, Hebreus capítulo 3, versículo 12, que a incredulidade, um coração incrédulo, é um coração perverso que afasta do Deus vivo. Mas a fé, mesmo pequena, se estiver em Deus, pequenina do tamanho de um grãozinho de mostarda, você tem a certeza que grandes coisas o Senhor pode fazer e há de fazer através do seu poder que opera em nós. Efésios capítulo 3, versículo 20, ora, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos, do que aquilo que pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Ela vai até Eliseu, pede uma solução, clama a Eliseu um escape. Talvez ela tivesse pensado tantas coisas, mas não a multiplicação do azeite. Pediu algo, pensou algo, e Deus ele foi além. Deus ele fez além, mais do que aquilo que pedimos, do que aquilo que pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então o que você tem hoje? Pastor, eu tenho uma fé embrionária, uma fé pequena em desenvolvimento. Mantenha acesa a chama do Espírito Santo, não apagueis o Espírito. O que você tem hoje? Pastor, eu tenho uma esperança. Mantenha acesa essa esperança. Pastor, o que você tem hoje na sua casa? Pastor, eu não tenho nada, eu tenho pouco recurso. Pastor, essa causa na justiça está quase perdida. Qual é a dificuldade? Olha para o que você tem, e principal que você tem é a fé em Deus. Vá até o Senhor, procure homens de Deus, mulheres de Deus, ore, clame ao Senhor, e tenha certeza que Deus vai multiplicar. Eu profetizo na sua vida que Deus vai multiplicar, Deus vai abençoar. Não olhe para a dificuldade, não olhe para a perda, não olhe para as tormentas, não olhe para as ameaças, muitas vezes iminentes. Pastor, o prazo é essa semana. Descansa em Deus, descansa no Senhor. Essa mulher tinha um prazo, o tempo estava, olha, o credor está chegando, como ela está dizendo aqui, é chegado o credor para levar meus filhos. Descansa em Deus, descansa no Senhor, lança sobre ele as suas ansiedades. Jesus nos ensina isso, Mateus capítulo 6, não andeis ansiosos pelo que haveis de comer, beber ou vestir, mas tem que agir, tem que buscar, tem que clamar, tem que orar. Então ele diz, olha, o que você tem em casa, faz olhar para dentro, não fique olhando para a fé dos outros, não fique olhando para o que os outros, o que você tem. Eliseu faz ela olhar para dentro, faz olhar para o que você tem na sua casa, ainda que aparentemente você acha que não tenha nada, Deus ele pode multiplicar. E ela fala, Senhor, eu não tenho nada, só ela lembrou uma pequena botija de azeite, talvez seja o item de maior valor que ela tinha. E o que acontece então, versículo 3, ele disse, vai, pede emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e estes lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Esses versículos eles trazem também muitos ensinamentos. Eliseu ele traz uma orientação, talvez não a que ela almejasse, porque aqui ela teria que trabalhar, ela teria que agir, ela teria que se movimentar. Talvez a solução que a gente quer é muito rápida, talvez ele, Eliseu tirasse ali um saquetel com recursos, com prata, não sei. Talvez ela quisesse uma solução que não exigisse a fé dela, mas ele disse, vai, e o versículo 5 diz que ela foi, que ela partiu. Um grande diferencial nas nossas vidas é que para o milagre acontecer, para a fé começar a dar espaço ao milagre, nós precisamos agir, não pode ficar na teoria. Precisamos buscar em Deus intimidade, ir a um nível mais profundo de intimidade com Deus,
através de circunstâncias. E vemos isso na Bíblia. José, vemos Moisés, vemos Sadraque, Mesaque e Abidnego, através de circunstâncias, fornalha ardente. E a fé, talvez ainda que pequena, talvez ainda muito grande, mas no Senhor. Então ele diz: vai, e você vai ter que pedir emprestada a todos os teus vizinhos. Eliseu fala para ela: olha, você vai ter que agir com base na tua fé. E ele fala: olha, você vai pegar, você vai pedir o máximo de vasilhas vazias, vai se trancar no quarto, vai se trancar ali, trancada, fechada a porta sobre você, sobre seus filhos, e você vai derramar azeite sobre todas elas. Eu fico imaginando o coração, a mente dessa mulher no caminho de volta. Quantas coisas podem passar na cabeça dela? Olha, Eliseu mandou eu ir, uma pequena botija de azeite, eu vou encher várias vasilhas. O milagre vai ter que acontecer, e se não acontecer, eu vou perder meus 2 filhos. E nesse momento, ficar olhando para o impossível ou ficar olhando para o que Deus pode fazer? Olha para o poder de Deus, olha para o poder de Deus, porque o poder de Deus nós não temos como medir. Se o profeta falou, se o homem de Deus falou, tenha certeza, e ela tinha essa certeza, que iria acontecer. Porque para Deus não há impossíveis em nenhuma das suas promessas. Por isso que nós vemos aqui, ela partiu, ela foi. Até que ponto estamos dispostos a ir na direção de algo impossível? É a solução dos seus problemas, mas era algo que impossível ao olhar humano. Ela foi, mas ela foi, ela partiu. Diz o versículo 5, ela partiu de Eliseu. Eu creio que mesmo sendo algo impossível a acontecer, ela alimenta no coração a fé, a esperança. Olha, o milagre ainda vai acontecer, mas eu vou. O milagre, o azeite ainda será multiplicado. Eu ainda vou ter que bater de porta em porta pedindo vasilhas, mas eu vou. Meu desejo nessa manhã é que você seja renovado, fortalecido, encorajado para você ir, abraçar esse desafio e ir, avançar, para que o milagre aconteça. Nesse trajeto, nessa trajetória de volta, ela não ficou titubeando. Olha, e se não acontecer, vou tentar, vou ver ali, vou pegar um empréstimo ali, vou fazer isso aqui, vou a um outro homem de Deus. Ela não fica titubeando, ela vai, ela obedece. Então esse milagre que vai suprir, vai mudar esse quadro, vai multiplicar, vai trazer bálsamo, vai trazer alegria, vai trazer paz, vai trazer... Foi através da fé dela, como já disse aqui, proporcional à sua fé e obediência. Ela obedeceu, não dividiu a fé, né? No meio do caminho não foi tentando outros recursos. Quantas pessoas às vezes fazem isso? Tem a promessa de Deus, tem a bênção de Deus, mas ficam tentando outros recursos, até acreditam, mas não querem esperar e começam a tentar outros recursos. Cuidado, temos exemplos disso na Bíblia. Por exemplo, Saul, a ordem era ele esperar, aí ele, não vou esperar, aí vai e oferece, né? Vai oferecer ali o sacrifício que não era para ele fazer, era para esperar Samuel. Desobediência. Cuidado, que nós possamos obedecer. Então ela vai, ela parte, ela ouve a palavra do homem de Deus, falando, olha, o milagre vai acontecer, e ela vai, ela age. Diz o versículo 5, partiu pois de Eliseu, partiu pois dele, fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e estes lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Esse o fechar a porta me leva a muitas outras passagens, né? Jesus é a porta das ovelhas. Aquele que passa por mim passará e achará pastagens. Mas também me leva a Mateus capítulo 6 sobre a oração. Nós devemos buscar a Deus na intimidade. Eliseu não manda ela fazer esse milagre no meio da praça para que todos vissem, para que todos olhassem. Eliseu não manda ela fazer esse milagre, né, ali na frente dos fariseus, saduceus.
Eliseu manda ela fechar a porta. Em família. Tem momentos que você tem que estar com a sua casa, com a sua família, com a porta fechada, para que o milagre aconteça. Jesus nos ensina isso. Trancada a sua porta. Vocês não vão orar como os hipócritas, que querem orar em voz alta no meio das praças. Hipócritas, para serem vistos pelos homens, já receberam a recompensa. Mas vai, se tranca no teu quarto. Ora em secreto. Tranca a porta onde ninguém está vendo. Mas você está orando. E o Deus que vê lá no secreto, Ele vai recompensar, Ele vai abençoar. O que é isso? Ele vai ouvir a sua oração e o milagre Ele vai prover. O escape, a direção, Ele proverá. Deus proverá. Então Eliseu lhe diz: olha, tranca a sua porta, você e sua família. Cuidado, não exponha demais as suas promessas. Compartilhe com homens de Deus, mulheres de Deus, com a sua família. Mas tem coisas, tem situações que para o milagre venha acontecer, que para essa história venha mudar, você tem que mobilizar a sua casa. Essa mulher, ela chega ali, encontra os seus filhos desesperados, seriam levados como escravos, serviriam o resto das suas vidas como escravos, ou a maior parte do tempo delas. Ela tem que mobilizar, ela tem que envolver a sua família, ela tem que chegar ali naquele lar e falar: olha, meus filhos, Deus mudou a história, Deus, através da fé que ela tinha, Deus, ela tem que mobilizar e falar: olha, meus filhos, vão nos vizinhos, peguem vasilhas. Que isso, mãe? Vão e peguem vasilhas. Mobilize sua casa, mobilize sua família, ore em casa, leia a palavra de Deus na sua casa, no seu lar. Tranca as portas com a sua família, faça um culto no seu lar, ensine seus filhos, ore pela sua família. Ela tem que envolver sua família, seus filhos. Sozinha, ela até poderia fazer algo, poderia, mas com certeza conseguiria um número muito menor de vasilhas. Então ela mobiliza seus filhos, tanto que diz aqui que os seus filhos chegavam a ela as vasilhas e ela as enchia. Eu creio, eu estou vendo vasilhas cheias, eu estou vendo multiplicação, eu creio, porque esse é o Deus que nós servimos, eu creio pela fé, com o olhar da fé, Deus movendo o sobrenatural, Deus operando milagres. Aquilo que outrora era perda, que era sequidão, eu creio através da fé que o nosso Deus, Ele pode todas as coisas, que vasilhas serão cheias. Mas é necessário você agir, é necessário você partir, ir e seguir as orientações de Deus, obedecer. Ela não ficou no meio do caminho, ela não ficou temendo seus filhos. O que meus filhos vão dizer? Não, obedeça. Porque muitas vezes é assim, você coloca no seu coração: eu vou na igreja. Aí muitos ficam preocupados: o que minha família vai dizer, o que vão falar, vão zombar da minha fé. Você vai dizer: olha, tem solução. Todo mundo fala: você está louca, isso não tem jeito, isso não tem solução. Aí você vai se levantar e vai falar: tem solução, porque eu creio no Deus do impossível. Muitos vão olhar e vão dizer: olha, isso não tem como, essa porta não vai se abrir, vamos perder. Você vai dizer: o meu Deus, Ele pode todas as coisas. E muitos vão olhar e vão dizer, como é que isso pôde acontecer? Porque o nosso Deus, Ele pode todas as coisas. Quando você ver o milagre, quando você ver essa história mudada, quando você ver as botijas, as vasilhas enchendo, você vai dar glórias a Deus. Mas o que fazer? Como agir? Orar, clamar, trancar a porta, dobrar os seus joelhos, se humilhar na presença de Deus. Como está a nossa vida de oração? Não espere chegar o problema, não espere chegar a tempestade, viva na presença de Deus, que aí quando vier o gigante, você vai atropelar esse gigante. Davi não vai buscar a Deus quando o gigante vem fazer afronta. Davi já amava a Deus, já servia a Deus, já mandava, adorava ao Senhor.
Quando vem o gigante, Davi não falou: opa, peraí que agora eu vou buscar Deus, vou fazer meu jejum, vou me arrepender, vou buscar. Quando vem o gigante, Davi olha e fala: eu vou enfrentá-lo. Quando vem o gigante, Davi fala: eu vou a ti, não com armas, não com espada, mas em nome do Senhor dos Exércitos. Tenha vida no altar. O que acontece, diz o versículo 5: chegavam as vasilhas e elas as enchia. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Todas aquelas vasilhas ficaram cheias. E é interessante que Eliseu já deu uma dica: olha, pega vasilhas vazias, para que todas sejam cheias de uma maneira completa, para que não venha, ter ali o desperdício, transbordar, e que não tenha mistura. Então pegue vasilhas vazias, para que a bênção seja completa, o máximo que você puder pegar. E é interessante que ela está enchendo, o milagre acontecendo, aquela pequena botija enchendo várias vasilhas, muitas vasilhas. Então ela chega: olha, me traz mais. E eles vão trazendo e vai enchendo, e ela vai, eu creio, no coração dela, a paz, a alegria voltando, retornando, o bálsamo sendo o refrigério na vida dela. Meus filhos agora não vão ser levados como escravo, eu não vou mais ser miserável, eu não vou mais precisar mendigar. Deus mudou aquela história. Só que chega um momento, chega aqui mais uma vasilha, aí o filho diz: olha, não tem mais vasilha. E naquele momento o azeite parou. Nós precisamos estar preparados, obedecer. Esse milagre, essa provisão foi proporcional à fé, porque ela obedeceu. E essa obediência fez com que eles viessem a ter ali o máximo de vasilhas possíveis. Poderia ter mais, poderia, enfim, ter. Não vamos entrar nesse mérito, não temos detalhes para saber ali muito contexto, da vizinhança, enfim. Mas o que importa é que o milagre aconteceu. Mas precisamos estar atentos, porque Deus, Ele abençoa, Deus, Ele multiplica, Deus, Ele supre. Mas uma hora o azeite vai parar. Por quê? Porque assim nós aprendemos a viver na total dependência de Deus. Se esse azeite não parasse, podia dar perigos a tantos outros, a outros problemas, soberba, enfim. Mas uma hora o azeite parou. Como ele diz aqui: quando encheu a última vasilha, o azeite parou. Precisamos estar preparados. Só que quando o azeite parou, ela olha e vê todas aquelas vasilhas cheias. É isso que nós temos que olhar. Deus não deixará faltar nada. Você vai olhar e essas vasilhas estarão cheias. Porque é a provisão de Deus na sua casa. E não estamos falando apenas de coisas materiais. Tudo aqui é passageiro. O principal é a provisão de Deus na sua vida espiritual, na sua vida familiar, para que você e sua casa sirvam ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eles estavam ali desfrutando do milagre de Deus. Olha, não tem mais vasilha, o azeite parou. Só que o que acontece? Diz o versículo 7, ela volta a Eliseu. Então foi ela e fez saber a Eliseu, ao homem de Deus, e lhe disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. A bênção de Deus foi completa na vida dela. Mas olha que interessante, ela não vai agir de qualquer maneira. No meio da bênção, no momento ela vai até Eliseu testemunhar. Ela vai até Eliseu no momento de gratidão, ela vai até ele e ele olha, e ele diz, ele dá a direção. Ela foi, fez saber a Eliseu o que aconteceu, e Eliseu disse para ela: vai, vende o azeite e paga a tua dívida. Ela não toma nenhuma atitude com aquele azeite, sem antes consultar a Deus, sem antes consultar a Eliseu. O que fazer agora com esse azeite?
Não tome nenhuma atitude, nenhuma escolha, mesmo no momento da bonança, mesmo no momento da provisão. Não tome nenhuma atitude sem buscar a sabedoria de Deus. Lembra de José? 7 anos de fartura. Se vivessem de uma maneira dissoluta, vivessem de uma maneira regalada, esbanjando, nos 7 anos de fome, viria a morte para muitas famílias, para muitos, para animais. Ou seja, mesmo no momento de bonança, ela não pega aquele azeite e vai fazendo o que dá, não, ela vai até Eliseu. Ela fala: olha, o milagre aconteceu, estou cheio de azeite lá na minha casa. Aí Eliseu vai e fala: vai, vende, paga a tua dívida, e tu e seus filhos terão vida, vocês vão viver do resto, ou seja, nada vai faltar. Hoje, a grande dívida foi paga, o alto preço foi pago. Estávamos condenados à morte, Jesus veio, o alto preço foi pago naquela cruz, e hoje nós temos vida, vida eterna, salvação, nosso nome escrito no livro da vida do Cordeiro. E aqui, na nossa caminhada, confia em Deus. Eu creio que Deus, Ele é o nosso provedor. Pai, aonde está o carneiro para o holocausto? Deus proverá. Jeová Jirê, Deus proverá. Pastor, a crise está muito grande, as portas se fecharam, é só problema, é só notícia contrária. Deus proverá. Creia que você tem uma proporção de obediência e fé, assim como essa mulher, a ir, a obedecer, e assim você verá, você irá contemplar o milagre na sua vida, não apenas na sua vida, mas na sua casa, na sua família. Eu creio em nome de Jesus. Coloque-se de pé nesse momento, feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Quero orar. Causas impossíveis. Se você tem uma causa impossível, assim como essa mulher tinha, desejar vir aqui à frente, se quiser ficar no seu lugar, pode ficar, não há problema. Mas se você tem algo impossível, assim como essa mulher tinha, tome essa atitude de fé. Você está no caminho certo, indo até o Senhor. Quero pedir aqui a diaconisa Ingrid pegar o óleo. Se você tem algo impossível, talvez alguém com enfermidade, talvez uma causa na justiça, não sei qual é o seu impossível, Deus sabe. Rompa em fé. Fale com Ele, fale com Ele. Comece a orar. Faça o que ela fez. Comece a orar, comece a clamar, comece a buscar a Deus. É impossível para nós. Olhe para o que você tem. Você tem uma fé, você tem uma pequena botija de azeite, você tem a presença do Espírito Santo de Deus. E é tudo que você precisa. Deus Todo-Poderoso, aqui estamos, Senhor, colocando nas Tuas mãos as causas impossíveis, aquelas escritas naquela salva, cada vida que está aqui à frente, Senhor, aquelas que estão no banco, talvez com causas difíceis, na casa, na família. Vem com a Tua mão poderosa, Tua destra poderosa, Senhor. Que haja cura, que haja milagre, que haja movimentação, ó Deus, nessa causa, porque Tu és o nosso juiz. Que haja salvação, que haja o milagre da salvação.
faz aquilo que nós não podemos fazer, Senhor. Mas nós cremos que Tu podes, que não há impossível para Ti. Tu és o Deus do impossível. Tudo pode dizer que não. Mas a Tua voz nessa manhã, Senhor, nos encoraja a prosseguir. Tudo pode dizer que não, Senhor. Ainda que pareça que o mar não vai se abrir, mas nós não estamos sós. Temos a Tua presença poderosa. Assim, ó Deus, dá a direção. Ó Deus, assim como essa mulher foi até Eliseu e teve essa direção, dá a direção, ó Deus, do que fazer. E multiplica. Abençoa. Toca na saúde, restabelece a saúde. Na imunidade. Tirando o medo dos corações. Tirando a dor, tirando, ó Deus, o receio, a inquietude. Abençoa a Tua igreja, que cremos, e esse é o Deus que nós servimos. Contigo nós iremos avançar e veremos o milagre, veremos essa multiplicação. Assim oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda o nome do Senhor. Glórias a Deus.